Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus maravilhoso na nossa vida, né? Bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Essa é a nossa escola de discípulos, porque todo cristão é um discípulo de Jesus. Então essa é a nossa escola de discípulos e essa classe, nós temos mais outras classes, né? Que você pode acessar o nosso canal no YouTube e assistir ali as aulas que estão ali sendo dadas, ou até mesmo os módulos que já terminaram. E essa classe é a classe de Daniel. E nós estamos no capítulo 7, hoje nós vamos falar a última parte do capítulo 7, que é Daniel e a interpretação da visão. Mas antes de entrarmos no assunto, como sempre fazemos aqui, eu quero convidar você a orar comigo, para que nós possamos colocar esse tempo diante do Senhor e buscar da parte do Senhor graça, sabedoria, discernimento, para que possamos entender cada vez mais e mais o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Então eu convido você, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor agora. Pai querido, Deus de graça e amor, obrigado por mais uma vez estarmos juntos nesse canal para estudar a Tua palavra. Se conosco nessa hora, pedimos orientação, sabedoria, discernimento, para que possamos ser edificados e possamos crescer. Assim oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos lá. Nós estamos aí falando de Daniel capítulo 7. Hoje eu quero fechar com você aqui o capítulo 7. Na última aula, né, nós falamos um pouco da visão em si. Discorremos ali sobre a questão da visão que Daniel tem, daquilo que iria acontecer no futuro. Lembrando que uma parte daquela visão que envolve lá os 4 animais e depois os chifres do 4º animal, essa visão ela está em 2 partes. A primeira parte é o que eu vou chamar que Daniel tem uma visão do futuro, mas primeiro de um futuro próximo. Por que um futuro próximo? Porque esses 4 reinos que nós vimos representavam ali a Babilônia, que é o reino que ele está servindo como conselheiro lá do rei. Nabucodonosor na época, ele está servindo a isso. Perdão, Nabucodonosor não, gente. Belsazar, tá? Ele está servindo e depois ele ainda vai servir durante um tempo no reino dos medos e persas. Na verdade, Daniel morre durante o período do governo, né, do Império Medo e Persa. Depois nós falamos sobre isso, de que viria o Império Greco-Macedônio, que derrubaria os medos e persas, né? Isso é história. E depois o Império Romano, que governaria, que o Império Romano, na verdade, é o animal é o 4º animal que sobe do mar ali, no capítulo 3, no versículo 3 de Daniel 7. Ok? Então tem um futuro imediato, porque de certa forma ele vai presenciar tanto a experiência do Império Babilônico como dos medos e persas, pelo menos uma parte do Império Medo e Persa, e depois, na sequência, né, ali nos próximos séculos, nós teríamos os 2 próximos impérios que viriam, né, o greco-macedônio e o romano, mas também a visão aponta para um futuro mais distante, tá? Um futuro não tão imediato, que que nós vamos entender um pouco disso hoje, mas já falei isso na aula passada, que é sobre o tempo do fim, os últimos dias, tá? Porque a gente viu que existe a questão do trono do ancião de dias, né? que vai surgir nessa história, o trono do ancião de dias que vai surgir, que está ligado a Apocalipse. Então, assim, tem toda uma construção. O interessante da Bíblia, como eu já falei quando nós começamos a estudar Daniel, é essa questão da revelação. Ela vai aumentando, né? Ela vai se tornando mais clara, mais visível. E agora o Senhor está dando uma visão aqui a Daniel e depois a João, lá em Apocalipse. Essa visão ela é muito mais clara. Quando você estuda Apocalipse, você vê claramente como essa visão fica, a luz que o Senhor dá a João é muito maior do que a luz que ele trouxe a Daniel. Tá? Então a revelação ela é progressiva, ela vai aumentando cada vez mais. Na Bíblia é bem interessante isso, ok? Então há paralelos que nós fizemos na última aula e hoje também vamos ter alguns paralelos aí
com alguns trechos da palavra de Deus, como Apocalipse 13, né, e aquilo que Paulo fala nas suas cartas. Ok? Vamos lá. Do verso 16 até o verso 28, nós vamos ter uma explicação, essa explicação da visão. Boa parte dessa explicação que vai estar aqui eu já trouxe na aula passada, então eu não vou focar em si novamente ficar explicando os textos, tá? O que eu quero dar o foco aqui é exatamente que é o que eu entendo nessa parte final, que além da explicação ali dos reinos, do quarto reino de forma específica, dos chifres, né? Depois vocês vão ver chifres e o que isso representa. Há um foco em relação à visão dos santos de Deus. Há um foco assim, o que vai acontecer nesse período com os santos de Deus, ok? Então observe o verso 16 e 17 comigo, que diz assim, Daniel fala, então me aproximei de um dos que estavam ali e perguntei o significado de tudo isso, ou seja, o significado daquela visão. E ele me respondeu, dando-me a interpretação, os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Tá? Então isso já foi explicado, já foi dito os 4 reinos, tá? Mas o verso 18, ele fala assim, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo o sempre. A informação que é interessante, eu acho que vale ser trazido aqui, é mostrar o quê? O que Daniel está dizendo aqui no versículo 18? Que ao final de toda a história, tem os reinos que virão, os reinos menores ali na figura dos chifres, o pequeno chifre, tudo que vai acontecer, que ele vai falar na sequência aqui, mas há uma afirmação. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então, ao final de toda essa história, é isso que eu quero que você entenda. Nós estamos vivendo a história, nós estamos vendo, mas a história não está sendo contada por alguém que não sabe o final. Essa história na Bíblia, ela já está muito clara, definida. Ok? Então, esse verso 18 é importante porque ele vai dizer assim, olha, ao final de toda a história, todos esses reinos passarão. Esses reinos de homens incrédulos, de homens cruéis, ou se até mesmo o reino de alguém que foi bom, não importa, todos esses reinos passarão, mas os santos de Deus, esses vão prevalecer e vão possuir o reino do Senhor. Isso é o mais importante, tá? Isso até então não havia aparecido na narrativa da visão, mas agora na explicação ela é introduzida. Isso que é importante, porque quando nós pensamos na nossa vida, na nossa caminhada como filhos de Deus, nós temos que nos atentar para isso, né? Nós servimos a um rei, a um Senhor, que quando ele vier, ele vai governar para todo sempre. O seu reino será um reino que não passará. Tá? Aliás, na própria visão de Nabucodonosor, no capítulo 2, é usada exatamente essa expressão, né? Essa forma. No verso Daniel 2,44 fala assim, nos dias deste rei, nós sabemos que é o reinado de Jesus, o Deus dos céus suscitará, né, um reino que não será jamais destruído. Olha que coisa fantástica, tá? É um reino que não será, que não passará, que não será, que é o governo, o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse quando se estabelecer, ainda que nós sabemos biblicamente que vai haver uma última batalha de Gog e Magog, mas esse reino nunca mais não cairá. Porque a ideia é, queridos, todos esses reinos tiveram o seu nascimento, a sua glória, o seu auge e o seu declínio. Mas esse que virá, ele não terá mais nenhum declínio. O seu auge será para todo sempre. Por isso que a palavra vem, os santos do Altíssimo vão receber o reino. A palavra de Deus fala para nós em Gálatas que se nós somos... se nós cremos em Cristo, se a nossa fé está em Cristo, nós somos herdeiros de Abraão, nós somos co-herdeiros de Cristo, das promessas, co-herdeiros. Então receberão o reino
possuirão para sempre. Olha que promessa fantástica, querido. É por isso que os nossos olhos não podem estar postos para essa vida, somente para as coisas dessa vida. Por isso que a palavra de Deus fala que se nós cremos em Jesus só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, das pessoas. Amém, queridos? Então vamos em frente aqui. Aí no verso 19 até o verso 21, Daniel vai se aprofundar na visão, ele quer saber, ele quer entender melhor, tá? Inclusive, ele ficou, até pela descrição que ele dá anteriormente, né, nos versículos anteriores ao versículo 16, ele fica muito mexido com a visão desse quarto animal, e ele quer entender melhor essa quarta criatura e o que são esses 10 chifres. Então ele vai dizer assim: então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Vamos lá. Vou tomar um cafezinho aqui. Tem uma outra versão que fala assim: e eu olhava, e eis que essa ponta, porque na outra versão não aparece chifre, aparece ponta, fazia guerra contra os santos e os vencia, né? Os derrotava, tá? E é interessante porque isso é bíblico, isso vocês vão ver como o que o Senhor está colocando agora, João vai descrever de uma forma tremenda, muitos séculos depois disso aqui, tá? Então, como eu falei na aula passada, esse quarto reino é o Império Romano, tá? Que foi o maior império que já existiu sobre a face da Terra, tá? E aí nós falamos muito na última aula sobre essa interpretação dos 10 chifres, porque os 10 chifres, eles são filhotes, né, crias desse quarto reino, tá? Eles vêm desse quarto reino. Como eu disse, eles não vêm na sequência, né? Não é 1, 2, 3, 4. A ideia é que esses 10 reinos que vão surgir no futuro, tá? Não numa sequência cronológica, né, histórica ali já do Império Romano, porque o Império Romano, irmão, já caiu há muito tempo já, né? Mas o fato é que quando essas 10 nações surgirem e existirem, essas 10 nações, elas estarão ligadas, tá, na sua história a esse Império Romano. Tá? E aí há várias coisas que se discute em relação a isso, e eu falei de uma forma um pouco mais superficial, mas eu procurei trazer isso para nós na aula passada, porque o Império Romano ele foi num determinado momento, né, quando ele já estava indo para o seu período mais de declínio, ele vai ser dividido em duas partes: o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental ficou sob a direção de Roma, tá? E o Império Oriental ficou ali sobre a direção de Constantinopla, tá? Aí eu falo ali da onde até mesmo a própria questão da fé cristã vai se tornar, que ela tem então a fé católica, porque a ideia é de uma fé universal, né? Ela vai se tornar depois católica romana, por causa do bispo de Roma, que vai se autoproclamar Papa, né? O pai de todos, e a questão da igreja de Constantinopla, que ela se mantém ainda um pouco naquela visão, mas depois também ela acaba também tendo o seu declínio ali, junto com o próprio Império Romano. O primeiro império que cai, né, o primeiro lado que cai é o Império Ocidental, e depois cai o Oriental. Tá? Então nós temos aí essas questões um pouco históricas para analisar. Então, quando eu falo aqui do Império Romano, né, dessas 10 chifres, eles podem ser interpretações que os colocam como 10 nações, porque nós vamos ver que esses chifres são nações, 10 nações que viriam do Império Romano Ocidental, então muitos vão colocar com os países europeus, e aqueles que estudam uma outra linha, que é uma linha muito mais ligada à região do próprio Oriente Médio, daquela região mais oriental, onde você não vai ligar necessariamente aos países da Europa, mas às nações que estão em volta de Israel ali.
ok? Porque o Império Romano cobriu todas essas áreas. Então, tanto uma interpretação quanto outra é possível, tá? A interpretação mais ocidentalizada vai trazer a questão da ONU, dos países, né, os países europeus ali, que hoje basicamente lá você tem lá os G7, G8, né? Esses países que são os mais ricos, os mais desenvolvidos. Então, alguns vão para essa linha de interpretação, outros vão para uma linha de interpretação, na verdade, mais com nações que estarão ali em volta de Israel e que não teria nada a ver em si com nações europeias, mas teria sim a ver com a questão do islamismo. Tá? Então são vertentes de estudo bem diferentes, não dá para entrar em cada uma delas, não é o propósito do nosso estudo aqui, mas só para vocês entenderem um pouco que esse assunto não é um assunto que ele tem assim, uma mesma definição. Há muita discordância sobre a interpretação desses 10 chifres, no sentido, o que não se discute é que esses 10 chifres são nações. O que se discute é por elas virem do quarto animal, o que isso representaria a respeito do fim, que nações seriam estas, tá? E aí você tem essas linhas que vão trabalhar essas discussões, ok? O que nós podemos afirmar é que esses 10 chifres são 10 nações. Quais nações são? Europeias ou não europeias, mais ali na região do Oriente Médio, mais numa região mais oriental? Pode ser que sim, pode ser que não, é válido, tá? O que o texto também nos diz aqui até o verso 21 é que dessas 10 nações, tá, por conta desse pequeno chifre que se levanta, mas se você vê que ele é um pequeno chifre que se levanta e se torna maior, tá? E você vê que 3 dessas nações vão dar lugar a esse chifre, tá? Esse pequeno chifre, porque a ideia do pequeno chifre que não é uma ideia de uma nação, mas de um homem que tem o poder de governar, como autoridade para governar como se governasse nação, tá? Então esse pequeno chifre, né, essas 3 nações vão dar lugar. E aí a discussão que eu trouxe na semana passada foi elas vão cair, né, ou dar lugar, pode ser por aliança, tá? Pode ser por submissão, então, ou pode ser por conquista, né? Elas se opõem no primeiro momento e são derrotadas e deixam de existir, tá? É esse pequeno chifre que nós já falamos na aula passada. Esse pequeno chifre é a besta, tá? Descrito em Apocalipse 13, ele é o anticristo. Tá? O que eu quero chamar a atenção, assim como no versículo 18 falou sobre os santos que vão possuir o reino para todo sempre, agora no verso 21, a informação que nós recebemos é que esse chifre está guerreando contra os santos, ou seja, está pelejando contra eles, está vindo contra eles, está perseguindo eles, está fazendo toda uma campanha contra eles. E o detalhe, não só está fazendo essa campanha, como está vencendo, está prosperando, está conseguindo fazer isso, ok? Então veja, não é apenas a questão de perseguir, aquela perseguição do martírio físico, mas é perceber o quê? Que nós estamos falando que historicamente há um momento em que toda essa mentalidade do anticristo, porque veja, o anticristo, a besta, ela prefigura um papel, mas ela prefigura uma ideia de oposição a Deus. Só que essa ideia de oposição a Deus, ela já vai estar sendo manifesta, disseminada, muito antes da figura do próprio anticristo. Jesus Cristo disse que antes mesmo da figura do anticristo, outros anticristos viriam, né? Não que viriam mais de um. Um representaria a manifestação dessa iniquidade, mas que outros se levantariam, por quê? Porque fariam o mesmo papel. O que estariam pregando, ensinando, propondo, legislando, seria justamente aquilo que confrontaria a Deus, o seu reino, a sua palavra, a sua vontade, os seus princípios e a sua moral. Ok? Mas há um momento, e a Bíblia mostra que há um momento que há um homem que ele traz sobre si, ele representa exatamente toda essa ideia da iniquidade, o homem da iniquidade, ok? Quando a gente usa a palavra iniquidade, irmão, significa quando o pecado passou a se tornar prática normatizada. Então, o homem da iniquidade é aquele que vai fazer o quê? Que vai
tornar comum e legítimo a prática de algo que é totalmente errada e destrutiva, ok? O mundo que a gente vive hoje, irmãos, já mostra isso, tá? Já estamos vivendo esse mundo que eu chamo o mundo da pós-realidade, né? Porque as pessoas estão tão cegas que elas simplesmente são capazes de negar a realidade, né, de algo que claramente se vê o que é. Então as pessoas estão negando a realidade genética, a realidade de gênero, a realidade, né, de macho e fêmea, a realidade de homem e mulher, a realidade de tantas coisas estão sendo negadas, né? Mesmo você olhando e vendo que todas as informações estão ali, as pessoas estão olhando para o deserto e chamando o deserto de mar, e estão olhando para o mar e estão falando que o mar é deserto, que a água é areia e que a areia agora é água. E o problema todo não é ter alguém afirmando isso, o problema todo é você encontrar cada vez mais pessoas que estão pulando na água e acham que estão simplesmente brincando na areia e vice-versa, tá? Então o mundo está uma loucura, está uma bagunça, porque nós vivemos hoje não é a pós-modernidade como foi há um tempo atrás, nós vivemos a pós-realidade. As pessoas não querem mais olhar a realidade das coisas, elas querem criar para si uma realidade nova, que pode muitas vezes ser totalmente oposta à realidade real das coisas, ok? Então, esse pequeno X vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Tá? Isso está escrito aqui. E o que é interessante é entender que há um momento em que esse homem ele vai prefigurar e a sua campanha vai ser clara e aberta. Hoje, irmãos, nós estamos vendo perseguição a cristãos aí em vários sentidos. Em vários sentidos. Aqui mesmo no Brasil nós estamos vendo a perseguição aí a cristãos. Talvez não ainda ao ponto de, como em alguns lugares, matar as pessoas e pendurar elas em postes nas ruas, tá? Mas nós estamos vendo uma perseguição que vai negando espaço, que vai negando valores, que vai processando, né? Quando um pastor fala alguma coisa, como uma pregação se opõe a um comportamento que a sociedade está fazendo, ou qualquer outra coisa assim, quando alguém se levanta para dizer e para falar que tal coisa não é certa, que tal coisa é errada, as pessoas estão sofrendo sérias perseguições, processos e muitas vezes até sendo encarceradas. Então esse é o momento que nós estamos vivendo hoje, tá? Que nada mais é que uma preparação para aquilo que ainda vai se manifestar e aquilo que ainda vai acontecer. Ok? Mas o texto então fala que vai fazer guerra contra os santos e que ele vai prevalecer, ou seja, vai ser dado a ele um tempo de prevalecer. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu só quero destacar exatamente o que fica claro aqui no verso 21, que esse pequeno chifre ele tem um propósito muito claro, muito definido. Tá? Primeiro, combater os santos de Deus. Ele vai vir em total oposição. E vocês vão ver na Bíblia que essa oposição ela vai se estender a Israel, tá? Porque é um povo monoteísta, é um povo que de fato está aguardando o Messias, que nós sabemos que o Messias é Jesus Cristo, tá? Mas também essa perseguição será ao povo Israel, que ainda não reconhece a Yeshua, né, que é Jesus como Mashiach, o Messias, e também o corpo de Cristo, aqueles que já creem, né, sejam gentios, né, que sejam pessoas de todas as nações dos povos, línguas e tribos que existem no mundo, e também os judeus messiânicos, porque já existem muitos judeus que hoje já creem em Jesus e já o confessaram e receberam como seu Mashiach, como seu Messias, tá? E o segundo propósito é estabelecer esse governo da besta, né? Um governo que vai exigir que as pessoas o adorem como se ele fosse Deus. Observe, queridos, que tudo isso, eu citei esse versículo que eu vou falar agora, que é 2 Tessalonicenses 2, eu citei na última aula, mas eu quero dizer de novo, para você ver como a Bíblia está totalmente conectada, porque Paulo vai dizer na parte B do versículo, parte B, quando ele fala do homem da iniquidade, né, ele fala o que ele chama de filho da perdição. Olha o que Paulo fala, o homem da iniquidade, o filho da perdição, quando ele seja revelado, né, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama
Deus. Então observe, fazia guerra contra os santos. Por que ele fazia guerra contra os santos? Por que o foco? Porque ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, tá? Esse objeto de adoração, querido, não estou falando aqui de fazer imagens, mas objeto de adoração no sentido de tudo aquilo que exalta o Senhor. Então, a nossa própria vida pode ser objeto de adoração a Deus, né? A nossa conduta, a nossa moral, os nossos valores, as nossas práticas. Então ele se levanta contra tudo, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como Deus. Então observe que ele está mostrando aqui algo que vai acontecer, que ao ponto, vocês vão ver isso muito claro em Apocalipse 13. Irmãos, eu faço isso aqui porque eu vou escorregando na cadeira aqui, aí eu dou uma ajustada e levanto de novo, tá? Mas vamos lá. E a ideia é o seguinte, a partir de Apocalipse 13 você vai ver que há um determinado momento que o anticristo, a besta, ele vai profanar ali o santuário restabelecido, né, o templo de Israel, e muitos supõem que aquilo que é o abominável, né, a da desolação, que é descrita em Daniel, capítulo 9, e depois aparece também no livro de Apocalipse, seja na verdade exatamente isso, ele se assentando como Deus no santíssimo lugar e ostentando-se, né, como se ele fosse uma divindade, e de fato isso vai ser algo terrível, né, para os judeus que vão estar ali com o templo esperando o Messias e vendo que na verdade ele é um falso Messias, um falso príncipe, como está descrito também em Daniel 9, lá a partir do verso 24 e em diante. Então esse pequeno chifre tem um propósito muito claro, tá? E como o propósito dele, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, então os santos serão um problema, o povo de Deus será um problema, né? Porque o povo de Deus sustenta os valores, sustenta os princípios, se opõe aos planos que ele quer estabelecer, né? Planos, aliás, que vêm da serpente, de Satanás, como está explicado, nós vamos ver aqui na sequência, que todo esse poder da besta, ele advém da grande serpente, né, de Satanás, que está descrito isso em Apocalipse, ok? Bom, então só para a gente trabalhar isso aqui, a descrição do verso 21, ela é exatamente aquilo que João, o apóstolo João, vai descrever no capítulo 13 de Apocalipse. Tá? Se você pegar do versículo 1 ao versículo 7 de Apocalipse 13, se você quiser abrir aí para ler comigo, você vai ver que é bem bacana, porque aquilo que está numa frase do verso 21, você vai ver em 7 versículos em Apocalipse 13. Diz assim: vi uma besta que saía do mar. Lembrando que mar, gente, sempre é essa ideia, o mar aqui não é água, tá? Não é o mar das águas, aí que tem o litoral. O mar aqui são as nações gentílicas, tá? Tinha 10 chifres, tá? Então eu vi uma besta que saía do mar, essa besta tinha 10 chifres, sabemos que chifres são nações, e 7 cabeças. Quando põe cabeças aqui, cabeças em alguns sentidos na Bíblia pode significar montes, em outros sentidos pode significar pessoas com autoridade. Então 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas. E coroa, a gente sabe que coroa tem a ver, há 2 tipos de coroas, né? Você tem as estéfanos, que são a palavra estéfano, que significa uma coroa de um vencedor, né? Como a coroa de um lutador ou de um corredor que venceu. E nós temos também a outra coroa, que essa coroa, que é a palavra diadema, que ela é usada muito para a questão da coroa de Cristo, que é a coroa de governo, de senhorio, tá? E aqui essa palavra de coroas aqui, elas vão aparecer como diademas, tá? Porque como se é dado essas 10 coroas como um poder de governo, tá? Um poder de senhorio, de se assenhorar, né, dos outros, tá? E aí ele fala que essas 10 coroas, uma sobre cada chifre. Então observe que cada uma dessas nações vão receber coroas, tá? Ou seja, vão receber um poder de governar, um poder de impor o seu governo, um poder de lutar. E cada cabeça, que são essas pessoas, vão ter um nome de blasfêmia, tá? Então quando eu leio isso, e cada pessoa um nome de blasfêmia, significa que essas pessoas que vão estar imbuídas de autoridade,
e que provavelmente estejam ali, vão estarem aliançadas com o pequeno chifre, com a besta, quando fala que cada uma delas tem um nome de blasfêmia, significa a atuação, a forma de atuação dessas pessoas. Essas pessoas vão estar juntas ali ao lado da besta e elas vão ser instrumentos da sua blasfêmia, instrumentos do seu engano, porque elas vão atuar nas mais determinadas frentes para ajudar os intentos da besta a se cumprirem, ok? Então, só para a gente não perder aqui tudo que já falamos, o que nós sabemos então? Que essa besta do mar, tá, que lemos aqui em Apocalipse 13, versículo 1, ela é o monstro de Daniel 7, tá? Ela é o monstro que eu falo, ela é exatamente essa pequena, essa estrutura que aparece aqui em Daniel 7, tá? A gente vai ver exatamente porque há uma relação muito próxima, né? Ele fala, a besta que saiu do mar tinha 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas. Então, o que é isso? Esse é o monstro Daniel 7, por causa das semelhanças, né? E que semelhanças são essas? Vamos lá. Elas saem do mar, elas emergem do mar, como está em Daniel 7,3. Elas têm 10 chifres, como Daniel 7,7. Os nomes de blasfêmia, como Daniel 7,8, depois Daniel 21. Aparece aqui né, o leopardo, o urso, o leão, que na descrição de Daniel 7, do 4 a 6, você vai ver exatamente isso, a descrição do leopardo, do urso, do leão. Depois você tem lá o grande poder que ela tem, que é o versículo 7 de Daniel 7. Palavras arrogantes, Daniel 7,8. E vão ter uma atuação durante um período de tempo, que Apocalipse 13 vai falar aqui na sequência, e Daniel vai ter aqui no verso 25 do capítulo 7. E vai fazer guerra contra os santos, que aparece no verso 21, que aparece no verso 25, mas também vai estar descrito aqui em Apocalipse 13. Então essas comparações não nos deixam dúvidas nenhuma que a besta do mar em Apocalipse 13 é a besta monstruosa de Daniel 7. Tá? Então a besta que ele viu era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso, de boca como tinha os pés como de urso e boca como do leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono, a sua autoridade. Então você vê que por trás de tudo isso há um poder satânico entronizando tudo isso, dando capacidade. Então tudo que vem depois, você vai ver exatamente o que? Uma ação maligna dando poder a essas bestas, essas criaturas, esses governos malignos, né? Assim como o governo do pequeno chifre dessa besta que vai se levantar com grande autoridade, tá? Tanto que ele fala que uma das cabeças da besta, né? Que é aquela descrição das 10 cabeças, que na verdade é a mesma coisa dos 10 chifres, tá? Para mostrar o quê? Que vai ter essa cabeça que surge, que ela aparece, que ele fala que parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Observe o engano aí, observe como, né, e todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Olha a capacidade, a imitação barata, porque você vai na Bíblia e você vê que tudo que o filho fez pela autoridade do pai. E aqui você vai ver a besta que agindo por conta da autoridade do dragão. Depois você vê que essa besta, essa cabeça da besta, ela parece sofrer um ferimento mortal, mas ela foi curada. É como se fosse uma falsa ressurreição aí. E o texto diz que as pessoas ficaram maravilhadas. Mas se você for na Bíblia, você vai ver que Jesus foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Olha o engano, olha a falsa imitação para enganar as pessoas. E aí você faz um paralelo e você vê assim que tantas pessoas ouvindo falar da ressurreição de Cristo e elas ainda assim não acreditam. Mas nesse tempo que vai chegar, irmãos, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que você vai ter um milagre maligno acontecendo e as pessoas vão ficar maravilhadas, porque o texto diz, todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E observe que seguindo a besta, na sequência diz, adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta. Veja, eles seguiram a besta, mas ao seguirem a besta, eles estão adorando o dragão,
por causa da autoridade que ele deu à besta. Então, seguir a besta significa adorar a Satanás. Tá? Então, e também adorar a besta dizendo quem é como a besta, quem pode guerrear com ela. Então observe que as pessoas estão dizendo assim, a besta tem todo o poder, ele é quase uma divindade, ok? E aí o texto diz, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, ou seja, observe que essa besta que foi morta, mas voltou à vida, né, ou quase morreu, mas ela sobreviveu, essa besta se levanta agora, sendo adorada, com as pessoas maravilhadas com ela, e ela se levanta de forma arrogante, e ela claramente, então, mostra que o seu intento é justamente se colocar contra Deus. E diz que ela vai ter, que foi dada autoridade a ela, e observe que essa autoridade não foi dada pelo dragão, tá? O dragão deu autoridade à besta para enganar, mas essa autoridade, ela vem da parte do Senhor. O Senhor deu autoridade, ou seja, uma permissão para que ela possa agir durante 42 meses. 42 meses, irmãos, são 3 anos e meio, que é aquilo que tem a ver com o período da tribulação, a 70ª semana, o período da tribulação, que é dividido em 2 partes, em 2 períodos de 3 anos e meio. O segundo período é a grande tribulação. Então, quando ele fala aqui sobre 42 meses, ele está se referindo aos 3 anos e meio de tribulação. Quando você vai para Apocalipse, a partir do capítulo 13, você vê que o capítulo 13 é exatamente o final da primeira parte, já na tribulação, é o final da primeira parte e o início da segunda parte, quando a besta, então, começa, juntamente com o falso profeta, a exigir que as pessoas, na verdade, recebam a marca da besta, a marca do seu nome, ok? Então, se você for depois em Apocalipse 13 e ler Apocalipse 13, você vai ver que cruza-se as informações. É claro que em Apocalipse 13, o nível de informação é muito maior, porque a revelação dada a João foi maior do que dada a Daniel aqui, tá? E diz então aqui na continuação, aqui de Daniel, Daniel 7 fala que então a besta abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. E foi-lhe dado poder para guerrear contra... Aí isso é importante, porque isso tem tudo a ver lá com o versículo... Aqui nós estamos em Apocalipse 13, não é Daniel, Apocalipse 13, tá? Então eu estou lendo Apocalipse 13 na sequência aqui. Aí o versículo 7 vai dizer que foi dado poder, Apocalipse 13, 7, foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, língua, povo e nação. Então foi dada a autoridade à besta sobre toda tribo, língua, povo e nação. Poder e autoridade para governar, dominar, enganar, mas também foi dado poder para vencer. Então vai haver resistência dos santos, mas a besta vai agir e vai conseguir vencê-los, ok? Então, durante um tempo determinado por Deus, tá? O pequeno chifre vai concretizar os seus planos, ele vai perseguir e vai conseguir martirizar os servos de Deus, e isso será engano para muitos, ok? Agora, voltando a Daniel 22, que vai dizer no verso 21 que o pequeno chifre então está ali guerreando e vencendo os santos. No verso 22, então mostra uma mudança, vai dizer assim, até que, ou seja, isso vai acontecer até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo e chegou a hora deles tomarem posse do reino. Então você vê novamente esse assunto e o resultado mostrando o que? Vai ter a luta, a perseguição, o império, vai ter aquele que vai se opor, mas o ancião aqui de dias, que é Deus, ele vai vir, ele vai pronunciar a sua sentença em favor dos santos do Altíssimo, e eles vão tomar posse do reino, que é exatamente aquilo que foi dito no começo, no verso 18 de Daniel 7, tá?
E aí vai dizer assim, verso 22. Peraí que eu perdi, gente. Isso, tem um período de governo. O verso 22 vai dizer assim: até que o ancião veio e pronunciou a sentença e chegou a hora deles tomarem posse do reino. Beleza? Então, novamente, vitória e o governo dos santos. Tá? E isso está ligado diretamente, se você a gente voltar um pouquinho lá para Daniel 2, você vai ver em Daniel 2 que cita o quê? A pedra cortada sem auxílio de mãos, que destruirá todos esses reinos. Então, ou seja, a vitória vem por quê? Porque o Messias vem. É a vinda de Jesus, a vinda do Messias, né? A volta de Jesus. Ok? Então, por isso que a ideia do ancião é quando, então, Deus estabelece o momento em que o Senhor volta para vencer o anticristo, para vencer o falso profeta, que inclusive isso está em Apocalipse 19, tá? Então, os versículos daqui em diante agora, por exemplo, como o verso 23 e o verso 24, porque no verso 23 ele vai falar assim: ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos, devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino, depois dele um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Tá? Então, versos 23 e 24 é a explicação dos versos 19 e 20. Né? Mas agora não vai usar a simbologia dos chifres, aqui ele fala abertamente sobre nação e sobre seus governantes. Ok? Depois do verso 25 é a explicação do verso 21, porque no verso 20 fala assim: ele, que é o pequeno chifre, falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. Então o verso 25 traz a explicação do verso 21, só que com mais detalhes, mostrando o quê? Que o pequeno chifre vai se colocar abertamente contra a fé cristã e judaica, tá? E tentará mudar os tempos e as leis. Queridos, isso nós já temos visto isso acontecer. Nós estamos numa época que nós estamos vendo cada vez mais os tempos e as leis sendo mudadas. Tá? E as leis aqui não são as leis no aspecto jurídico, né, de uma nação, mas as leis morais, as leis de valores, as leis que Deus estabeleceu como base para a própria humanidade. Tá? Então nós já estamos vendo essas leis sendo mudadas, né? Porque a nossa cultura, irmãos, não sei se você sabe, a base dela é judaico-cristã. E o que estão tentando fazer é desconstruir essa base judaico-cristã e estabelecer uma outra base, que na verdade, né, é o próprio caos, porque é uma base onde não existe mais valores morais, princípios morais, não existe mais gênero nas coisas, tudo é permitido, tudo é possível, tudo é certo se te faz feliz, né? Aliás, assinado Satanás, essa frase, tá? Então isso já está ocorrendo, ok? Mas vai haver um tempo, gente, isso que nós temos que entender. Já me perguntaram: pastor, então nós já estamos aí com o governo, já estamos vivendo já a tribulação, estamos já debaixo do governo do anticristo? Não. Mas nós já estamos vendo essas coisas ocorrerem. O que vai acontecer é que vai existir um tempo em que isso vai tornar-se um motivo justificável de perseguição. Há um certo ponto em que a cultura vai estar tão mudada que pessoas que defenderem valores A, B ou C, que são os valores ligados à palavra de Deus, essas pessoas serão taxadas das coisas mais terríveis possíveis e até se tornará então justificável perseguir uma pessoa dessa, prender uma pessoa dessa e até matar uma pessoa dessa, ok? E aí ele vai falar isso, ele vai dizer, né, que isso vai durar um tempo, tempos e meio tempo. Observe que lá em Apocalipse nós vimos a expressão de 42 meses que eu expliquei para vocês que 42 meses são 3 anos e meio. E aqui essa expressão de tempo, tempos e meio tempo é uma forma simbólica de dizer a mesma coisa de Apocalipse 13, tá? Para descrever o que? Tempo é um ano, tempos são 2 anos e meio tempo é meio ano. Então são o que? 3 anos e meio, que é a mesma coisa que 42 meses,
ok? E aí nós chegamos então no finalzinho aqui, que ele fala, né, que vai se levantar contra o Altíssimo, mas o tribunal o julgará e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. A gente vai ver isso, esse é um paralelo que ele está fazendo aqui, na verdade não é um paralelo, né? Essa visão, ela vai ter o seu paralelo no sentido de mostrar que o que ele está vendo aqui é o que acontece depois em Apocalipse 19 e 20, quando então nós vemos com a volta de Cristo, tá? A vitória de Cristo na batalha do Armagedon, e nós vamos ver ali então, na verdade, a besta, o falso profeta, sendo julgados ali e sendo lançado no lago de fogo, tá? Como está colocado aqui. Então, o tribunal julgará. Esse tribunal o que é? É do Senhor. O Senhor julgará, então ali eles serão o seu poder, ou seja, né, eles não vão ter mais influência sobre nada, e eles vão estar julgados e condenados, tá? Então, o verso 27, que é bacana no verso 27, é porque, mais uma vez, ele apoia o que nós encontramos em Apocalipse depois, Apocalipse 21, mas aqui em Daniel 2, no versículo, no versículo 44, quando ele fala da questão do reino do Senhor. Então observe que o capítulo, essa parte final do capítulo 7 de Daniel, ela mostra que ao final de tudo isso que vai acontecer, os santos, mesmo sendo derrotados, martirizados, os santos vão vencer, os santos vão prevalecer, e o reino de Deus vai se estabelecer. Então observe que no capítulo 2, a ênfase está na pedra não cortada por mãos humanas, que cairá e destruirá os reinos, e o seu governo não terá fim. Agora no verso 27, tá, a ênfase está nos santos, tá? Não está dizendo que eles vão fazer as coisas pela sua própria força, mas eles vão estar recebendo, porque o verso 27 diz assim: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então observe que aqui esse versículo ele vai muito com aquilo que depois nós encontramos nas cartas de João às igrejas, e depois nós vamos ver lá em Apocalipse, já mais para o fim, quando você vê os tronos que vão se estabelecer junto ao trono de Deus para julgar as nações. Então as nações serão julgadas, e o que mostra para nós aqui é que o povo de Deus tem um papel para o milênio, um papel durante o reinado de Cristo, para o reinado de Cristo, melhor dizendo, que é um papel de cogoverno, né? Juntamente com Cristo. Eles serão uma extensão do governo de Cristo. Por isso que ele fala, ele está vendo isso, ele está vendo que lá no final o povo de Deus, que foram perseguidos, que foram martirizados, esse mesmo povo, herdando o reino, eles governarão com Cristo. Então isso é tremendo, né? Você vê todas essas estruturas da palavra de Deus, elas se somando, elas se juntando, né? E se conectando e nos dando uma visão muito clara, né? Daquilo que nós vamos estudando, né? Seja aqui em Daniel, seja em Apocalipse, seja nas cartas de Paulo. Amém, queridos? E por último, aqui no verso 28, ele fala o fim da visão, tá? Mais uma vez ele usa essa expressão: eu fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos. Tenta imaginar, né, tudo o que ele pensou, ele viu. Ele fala: eu guardei, meu rosto empalideceu, eu guardei essas coisas comigo. Ou seja, ele não saiu falando nem nada, ele foi guardar isso. Depois, quando ele escreve o livro, ele coloca então essas visões aí, daquilo que o Senhor mostrou sobre o tempo que viria. Então, queridos, eu espero que você tenha sido abençoado com esse estudo, com a palavra de Deus, que isso possa ter ajudado a abrir os teus olhos, né, para você ver. Não sei se você percebeu, mas nós estamos muito próximos, né, de tudo isso, porque cada vez mais, quando eu vejo os movimentos, né, que estão acontecendo, como ele fala desse pequeno chifre que se levanta, e quando a gente pensa aí lá em Apocalipse 13,
nós já estamos vendo alguns movimentos de tudo isso. É claro que vai chegar uma hora que isso vai estar no seu ponto de atuação máximo, mas que todos nós possamos perseverar firmes, sabendo que o que fica muito claro, irmãos, em tudo isso, é que o triunfo de Cristo, o governo de Cristo virá, e ainda que possamos passar por lutas, tribulações e sofrimentos, na verdade, no final, querido, o reino do Senhor se estabelecerá, e nós estaremos governando com o Senhor para todo o sempre. Amém? Espero que você tenha sido abençoado e você continue aí conosco estudando a palavra de Deus. Tá? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Continua conosco nessa caminhada diária contigo, Jesus, para poder honrar o teu nome e possamos estar firmes diante de cada momento até que se cumpra os dias do Senhor sobre nós. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Uma boa semana. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Até mais.